A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa. Estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos na segunda leitura bíblica e hoje a gente continua em Gênesis, né? Agora a gente está vendo a chegada da família de José ao Egito. Que maravilha, né? A recepção de Faraó, no capítulo 47. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos, e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que têm, são vindos da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e os pôs diante de Faraó. Então disse a Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as nossas ovelhas, para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gósen. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen, e sabes que entre eles há homens valentes. Os porás por maiorais do gado, sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo suas famílias. Aqui é o sonho não, as revelações que José teve em sua juventude, né? Quando sonhara na adolescência e os seus irmãos tiravam sarro dele, né? Na época. Então, e não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e toda a terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vou-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. Assim,
José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. E o meu senhor já possui os animais e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. Aqui só um detalhe que me chama a atenção. Aqui fala de Faraó, né? Que tudo ficou para Faraó. As pessoas venderam tudo que tinha, inclusive suas terras, inclusive sua própria vida, venderam a Faraó, se tornando escravos dele, para que ele matasse a fome, né? E nos faz refletir nos dias de hoje. Muita gente vive pro trabalho, sendo que tem que ser ao contrário, né? O trabalho que tem que viver para a pessoa, né? O dinheiro que tem que viver para a gente, não é a gente que tem que viver para o dinheiro. Necessitamos do dinheiro? Sim, lógico que necessitamos. Temos nossas contas, temos que nos alimentar, nos vestir, né? Temos nossa moradia, mas a palavra de Deus diz: procurai primeiro o reino de Deus e tudo o mais lhe será acrescentado, né? E também diz: não se preocupeis o que vamos beber, o que vamos comer, o que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás destas coisas, pois o Pai Celestial sabe que você precisa delas. Então, aqui já é um ensinamento, né? Embora aqui no caso seja coisa terrena, né? Seja um acontecimento terreno, porque é um fenômeno natural, né? Ou seja, coisa da natureza. Natural, natureza quer dizer que foi Deus realmente que proveu isso aqui, mas também que nos serve de lição, né? Que não adianta amontoar dinheiros, bens, riquezas aqui nesta terra, porque daqui nada levaremos, né? Nós só usaremos enquanto estivermos aqui, mas a partir do momento que morrermos, nada daqui levaremos. Tanto que quando foi para construir essa casa aqui, né, orei muito ao Senhor, agradeço muito ao Senhor, mas essa casa aqui não é minha nem de meu esposo, né? Essa casa aqui pertence ao Senhor Deus. E eu disse a ele, né, nos ajude, nos abençoe com a construção de sua casa, pois ela será emprestada para nós enquanto vivermos aqui, pois nada que tem aqui nos pertence. E a gente tem que ter isso em mente, né? O dinheiro trabalha para nós e não ao contrário. E tem muita gente por aí dando valor ao dinheiro mais do que ele merece. Não que você não tenha que dar valor ao dinheiro, lógico que tem que dar porque ele é necessário, mas você não tem que dar valor mais do que ele merece. Deus merece todo o valor que possamos dar a alguém ou a alguma coisa. É Deus acima de tudo, né? E depois de Deus vem a família, né? O dinheiro é a última coisa com que você tem que se preocupar, porque Deus está no controle de sua vida. Se Deus está no controle, nada lhe faltará. Lembre-se que tudo coopera para o bem daquele que crê. E a gente continua no versículo 21.
E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção de Faraó, eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Em todos os povos, né, israelitas ou não, sempre os sacerdotes, todos eles tinham sacerdotes, né? Cada um servia aos seus deuses e tinham os sacerdotes, e os sacerdotes normalmente participavam da parte do rei, né, da parte do palácio, né? Como os israelitas, Deus separou os levitas para fazer o trabalho diretamente ao Senhor, né, que isso vai ser futuramente, que até aqui ainda não tinha, né? Até aqui era o povo de Deus, somente o povo de Deus, né? Não tinha ainda os sacerdotes, os profetas e tal, mas a gente vai chegar nesse momento. Mas os palácios, né? Cada nação tinha o seu rei e os sacerdotes, porque eles serviam a deuses, né? Vários tipos de deuses, e tinham esses sacerdotes para esses deuses, e normalmente esses sacerdotes participavam da alimentação dos reis ali, né? Por isso que essa terra não foi comprada. E há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isso por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse um quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gósen, e nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. No caso, esse quinto é o famoso IPTU, que até hoje a gente paga, né? E cada vez mais está aumentando, né? E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito. E essa mão sobre a coxa era um costume da época para fazer promessa. Então ali realmente era uma promessa que não poderia ser quebrada, né? Mas que eu seja sepultado com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe, e Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Naquela época, os servos do Senhor, eles, né, eu já te comentei aqui um pouco antes, eles sabiam, eles sentiam ali, acho que o Espírito Santo lhes avisava que estava chegando o momento, né? Então, como estava chegando o momento, eles tinham o costume de abençoar o seu primogênito. E, obviamente, abençoar a todos ali, né? Mas o principal era a bênção do primogênito. Lembra da história de Esaú e Jacó, né? Esaú vendeu a sua primogenitura e, no final das contas, quem recebeu a bênção foi Jacó. Mas Jacó se disfarçou, colocou pele de carneiro, tudo para ficar parecido com as roupas, colocou as roupas de Esaú, tudo para ficar parecido com Esaú, porque o pai dele não enxergava mais, né? Mas Jacó já estava, então, chegando ao seu fim, né? A vida carnal dele já estava chegando ao seu fim. Então,
como ele estava percebendo isso, então ele pediu para que José prometesse a ele que ele não seria enterrado ali e sim voltaria para a sua terra, né? Seria enterrado com os seus parentes, né? Aí Jacó adoece no capítulo 48. E aconteceu depois destas coisas que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e alguém participou a Jacó e disse: Eis aqui José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se-lhe sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta nação à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Ali eu a sepultei no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os olhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são os meus filhos que Deus tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, traze-os aqui, para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice e já não podiam ver. Então os fez chegar até ele e beijou-os e abraçou-os. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, mas Deus me fez ver a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para transpor sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão devida sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim, os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te fará como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disso, disse a Israel: Eis que eu morra, mas Deus será convosco,
e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Ali, José pensando que o pai estava assim caduco pelo fato de que tinha trocado as mãos, né, abençoando principalmente o menor, né, mas na realidade Jacó sabia muito bem o que estava fazendo, porque ali era Deus quem estava abençoando, né? Jacó só estava sendo um vaso nas mãos do Senhor, né? Quando a gente abençoa alguém, na realidade quem está abençoando é Deus, porque quem somos nós para abençoar alguém, né? Nós não somos ninguém, nós somos carne, né? Nós somos mortais, né? O Espírito Santo que habita em nós, né? Ele é quem abençoa, Jesus Cristo é quem abençoa, Deus é quem dá a bênção. Nós só somos vasos, somos intermediadores de Sua palavra. E é muito bom abençoar, né? Porque quando a gente abençoa, nós também somos abençoados. E ali Jacó sentiu, foi Deus quem o fez abençoar o menor, por quê? Porque Deus mostrou a Jacó que o menor seria uma nação bem maior que o primogênito, né? Então, quando José viu aquilo ali, ele não entendeu, mas Jacó explicou a ele. E que foi o que acabou acontecendo com o próprio Jacó, né? Que embora ele tenha usado de artimanhas, mas acabou acontecendo a mesma coisa, né? Deus prometeu nações a Abraão, Deus prometeu que a sua descendência seria imensa, e olha o mundo que a gente vive hoje, olha a quantidade de pessoas, né? Infelizmente, nem todos nós iremos para o reino de Deus, mas aqueles que andarem no caminho do Senhor, né? Aqueles que obedecerem seus mandamentos, as suas leis, aqueles que agradarem ao Senhor, se arrependerem de coração, né? O adorarem em espírito e em verdade, serem batizados nas águas, esses irão ao reino de Deus depois da volta de Jesus, claro. E esses participarão do mundo que foi preparado para nós desde o primeiro momento, né? Que esse mundo de maravilhas, que é o que foi preparado, mas o pecado entrou, né? E o pecado, mas como o pecado entrou se Deus fez tudo, né? Mas Lúcifer teve inveja. Lúcifer, ele era um arcanjo, ele era o braço direito de Deus. Ele teve inveja. Ele tirou Deus do coração dele e quis se colocar no lugar de Deus. Então foi aí que o pecado entrou. Porque através dele, não foi através de Eva, não foi através de Adão. Foi através dele, porque ele foi quem quis tomar o lugar de Deus. E a partir daí ele começou com tramóias para que isso acontecesse. Mas como Deus é onipotente, onisciente, onipresente, né? A gente sabe que isso nunca vai acontecer, né? Lúcifer já foi expulso dos céus com os seus anjos, que inclusive os seus demônios, que esses anjos caídos agora são demônios, né? Eles estão por aí tentando a todos que que buscam ao Senhor. Então, por isso que não é fácil se chegar ao Senhor, porque o demônio não quer que você se chegue ao Senhor. O demônio não quer que você conheça a palavra de Deus, porque do momento que você começar a servir a Deus, você se liberta desse mundo aqui e tem a chance de salvação. E o demônio não quer isso. Por isso que ele vai sempre fazer de tudo para que você não se aproxime de Deus. Então você tem que ser forte dentro de si,
forte entre aspas, né? Porque nós somos carne, nós somos fracos. Forte é quem habita em nós, né? Que é o Espírito Santo. Mas você tem que ter força de vontade e pedir socorro a Deus. Se você tiver força de vontade, pedir socorro a Deus e permitir que Deus tome conta de sua vida, obviamente ele tomará a sua vida em tuas mãos e assim protegerá a sua vida e assim guiará a sua vida para como fala, para os caminhos verdejantes, né? Que será para o reino do Senhor. E lá será maravilhoso, pois lá não terá mais sofrimento, não terá choro, não terá fome, não terá miséria, não terá maldade, não haverá pecado, né? Porque tudo isso é resultado do pecado. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Que ela alcance cada coração das pessoas que ouviram nesse momento, Pai. Abre os olhos espirituais de cada um deles, Pai, para que eles vejam à sua volta o que realmente está acontecendo pelo mundo, Pai. E assim possam lutar, assim possam ter a força de vontade, assim possam ter o conhecimento de realmente buscar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oro por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Proteja de todo mal, abra o seu coração, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em seu sentimento, toque em sua vida profissional, toque em seu psicológico, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os teus anjos guiem cada um deles de acordo com a tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.